Olá, gente, tudo bem com você? Tudo bem comigo também? A gente começou de uma maneira diferente, que eu falei, eu tenho que trazer uma coisa diferente pra vocês, só pra gente interagir mais, a gente brincar um pouco mais. Bom, mas esse vídeo é sobre um tema que vocês estão me pedindo muito, sobre engravidar acima do peso. E a gente tem umas coisas bem legais pra conversar e bem complicadas também. Mas antes de tudo, até o meu Instagram, até o Facebook, para conversar um pouquinho, para interagir, para contar das dificuldades, que nós instantes sabemos como são, como é, mas a gente tem que tentar se ajudar ao máximo possível. Então vai lá no Instagram, no Facebook, me chamar, me adiciona lá pra gente conversar, tá bom? Então vamos lá falar sobre esse tema, sobre engravidar acima do peso. Bora! Então, gente, quando eu engravidei, eu tomei um indutor de ovulação, como todo mundo me conhece aqui no canal. Tem vários vídeos falando sobre isso e a gente vai ter vários outros vídeos também falando sobre isso. Quando eu engravidei da Alice, porque assim, quando a gente é tentante, a gente não pensa muito nas consequências, em fazer um planejamento certinho, muitas pensam, tá? Só que naquela época minha cabeça estava muito, como que eu posso dizer? Eu tava numa ansiedade muito grande para poder engravidar. Então assim, eu tava numa luta, né? Eu tava no tratamento para emagrecer, e uma luta contra a ansiedade realmente. Então assim, eu tava fazendo tratamento, consegui emagrecer 10 quilos. Se eu não me engano, na época eu tava com mais ou menos 106 quilos. E aí eu consegui emagrecer 10 quilos. Isso foi uma vitória muito grande, porque quando eu consegui emagrecer, eu consegui meu positivo. Mas ainda assim eu tava acima do peso, né? Então gerava uma preocupação muito grande ao redor, em mim, no meu esposo. E a gente ficava preocupada no que ia acontecer. Então eu fui encaminhada para gravidez de risco com a minha ginecologista. Só que ela falou que não tinha nenhum problema eu continuar com o meu ginecologista normal, que eu podia seguir porque eu não tinha desenvolvido nada. Eu não tinha desenvolvido 2 hours later. Gestacional, fugiu da memória, diabetes gestacional e nem tava com a pressão alta. E aí sim eu fui levando minha gravidez, tentando comer um pouco mais saudável, mas a gente sabe que gravidez é complicado. E a gente tem desejos e não sei o que, a gente tenta seguir um pouco a risca o que a Jó tinha passado. Mas eu quero dizer como que foi psicologicamente pra mim, porque assim, engravidar acima do peso gerava uma preocupação muito grande. Então todos os dias era uma preocupação. Por mais que eu tinha conseguido emagrecer um pouco, mas isso ainda assim me deixava mal, me deixava preocupada, mas eu não falava pra ninguém. Então, aos poucos eu fui ganhando confiança, me deixando mesmo que Deus tomasse conta de tudo, mas me precavendo também. E assim foi minha gestação. Mentalmente era muito difícil, porque assim, você não vai ter aquela barriga como as meninas magrinhas têm. Sua barriga vai ficar redondinha, então acho que as pessoas nunca pensam, será que ela tá grávida? Será que ela tá só gordinha? Então esse era um das coisas que acontecia. Tá. No final da gravidez, na última semana, a minha barriga ficou parecendo como casca de laranja, ficou bem, alguns edemas bem duros assim. E foi muito estranho aquilo, e quando eu cheguei no médico, que eu já estava para ganhar eu não sabia, ele falou que eram edemas, né, tipo placas de gordura que tinham endurecido. Por que eu vou falar tudo pra vocês? Porque assim, às vezes as pessoas passam por isso e não falam. Eu quero ser verdadeira e falar realmente o que acontece pra nós gordinhos. E isso aconteceu. Então foi muito difícil assim, chegar num médico e ele olhava a barriga e ele falava assim que eu tava com edemas por causa do meu sobrepeso e tudo no final piorou-se um pouco mais. Por quê?
a gravidez toda foi ok, foi tudo bem. Só que no final a minha pressão subiu. No último dia, o dia que a Alice nasceu, que eu não sabia, eu estava trabalhando, e eu fui no postinho de saúde ver como estava a minha pressão, exame de rotina, porque faltava mais de 20 dias ainda para a Alice nascer. E aí chegando lá, minha pressão estava alta, e aí eu fui encaminhada para o pronto-socorro da minha cidade. E lá no pronto-socorro o médico viu os edemas, a placa, que ficavam duras, e eu fiquei bem assustada por essas placas. A barriga ficou redonda, mas elas tinham edemas duros, impressionante, assim, placas de gorduras duras, e aquilo estava me causando medo. E minha pressão estava alta. Então, gente, eu engordei 10 quilos na última semana, mas foram retenção de líquido porque eu estava muito inchada. Eu enchei demais. E isso é uma atenção que a gente tem que ter. Porque se você é gordinha, já é acima do peso, você notar que você está muito inchada, tem que correr pro médico. E provavelmente sua pressão deve estar alta. E aí eu comecei a reter muito líquido no final da gravidez. E aí foi assustador o parto. E daí pro diante foi meio que assustador. Eu entrei numa crise de choro quando eu cheguei no médico. Porque assim, eu fui pro hospital da minha cidade. Então de lá da minha cidade eu fui pra maternidade, onde eu queria ganhar minha filha. Isso vai entrar no relato de parto, tá? Então depois eu vou fazer um vídeo relatando o parto, porque são muitos detalhes. E aí então, chegando lá no hospital, eu não imaginava que eles iam querer que eu fizesse o parto, que tivesse a minha filha logo. Quando eu cheguei lá no hospital, na maternidade, o meu obstetra falou: Glizzy, a gente vai precisar fazer o parto agora por questão de saúde, para você e para sua filha. E aí eu entrei numa crise de choro naquele momento, sem, tipo, falando... Não sei o que passava na minha cabeça, parecia que... Não sei, parecia que aquilo não estava acontecendo, parecia que... Não sei se eu pensava que a morte ia chegar, mas passava milhões de coisas na minha cabeça, mas eu só sabia chorar. E minha pressão foi para quase 19. Então, eu fui pra cirurgia, foi muito rápido, no mesmo dia aconteceu tudo, no dia 22 de junho. E aí eu fui pra mesa de cirurgia tremendo, porque assim, minha pressão tava alta, então eu tava correndo risco de vida. Qualquer coisa podia acontecer comigo. E eu consegui gravar o parto, mas tipo, eu tava muito tensa, eu tava muito preocupada em se minha filha ia nascer bem, se eu ia ficar bem depois. Depois disso também eu fiquei 4 dias na UTI, porque eu tinha que estabilizar a minha pressão. E eu fiquei 4 dias longe da minha filha. E isso foi uma coisa bem complicada pra mim. Porque eu sonhei tudo, né? Desde o parto, com a chegada da Alice, a primeira filha tão desejada, tão planejada. E aí chegar na hora e você não poder ter sua filha nos braços, ir pra uma UTI, ficar distante dela e ela ter que mamar o leite da chuquinha mesmo. Então aquilo doeu muito, foi um aprendizado. Acho que tudo a gente tem que tirar como aprendizado, né? E foi bem complicado, assim, nessa fase, mentalmente falando. Então, assim, o que eu tiro disso tudo é que, logicamente, a gente tem que tentar entrar no regime, emagrecer antes, para que a gente possa ter uma gravidez saudável. Eu acredito, sim, hoje vendo isso, me prejudicou muito, engravidar acima do peso, isso é realidade, mas ainda bem que Deus pôs a mão e cuidou de todas as coisas, mas a gente não pode aderir a isso, que Deus vai cuidar de todas as coisas. A gente pode fazer hoje, a gente tem que se movimentar e fazer para que a gente tenha a nossa bênção na mão e viver assim. E resumidamente é isso. Você que está aqui, logicamente, como eu procurei vários vídeos falando sobre gravidez acima do peso, é um risco muito grande, corre risco você e o bebê. Então que você se previna e se cuide, né? Não digo por estética, por nada. É somente questão de saúde. É somente pra gente se prevenir mesmo, pra gente ter saúde para aproveitar a nossa filha ou a nossa filha que vai vir. E que você não desista do seu sonho de se engravidar também, tá? Foi muito difícil engravidar. Acho que um dos fatores também é porque eu tava acima do peso. Mas tudo conduziu, pra glória de Deus, foi tudo bem. Mas é isso, foi um momento tenso,
É um risco muito grande, mas estamos aqui. Queria dizer pra você, deixe seu comentário aqui se você tá acima do peso, se você tá com diabetes gestacional, se você já conseguiu engravidar e tá preocupada. Eu quero muito conversar com você, da gente compartilhar o que a gente sabe, o que a gente tem, tá bom? Então, obrigada por vocês estarem aqui. Chegamos a 4.000 inscritos, eu não tô nem acreditando nisso. Eu espero que cheguem esses 4.000 corações aqui, eu só tenho a agradecer.